Oi, Luciana, tudo bem? Abre seu microfone, está fechado o microfone. Bom dia a todos, bom dia, Mauro, Rebequíssima, Ana, e o pessoal com quem eu acordo todo dia, né? É um acordamento coletivo. Legal. Bom dia. E o professor... Prazer estar aqui, gente. Desculpa. E o professor Luiz Marques. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, oi, Luciana, Rebeca, Ana, Mauro. Prazer em estar aqui também com vocês. Já estou me sentindo de casa aqui. O Luiz e o quadrinho dele atrás dele, vocês estão vendo? Sem Amazônia, sem água? Esse quadrinho é perfeito. Bom, vocês viram a apresentação que eu fiz? Estamos muito impactados aqui com esse alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia ontem. Grande risco às pessoas nos próximos dias, na semana que vem. Falei mais cedo, se terça-feira 39 graus na capital paulista, aqui em Brasília, a previsão é de entre 36 e 37 graus, pelo menos até 5 de outubro, aqui não tem previsão depois de 5 de outubro. Isso aí sempre acontece, sempre tem El Niño, isso sempre aconteceu, foi sempre assim. O que isso tem a ver com as advertências que vocês sistematicamente têm feito com a ameaça à existência da vida no planeta Terra? Quem quiser começar, vocês mandam. Luiz, quer começar? Posso começar. Bom, evidentemente que existe... El Niño são ciclos que são naturais. Esses ciclos, entretanto, os últimos 3 ciclos, 1998 e 2015 e agora 2023, estão cada vez mais altos. De 2023 agora, o James Hansen publicou aí um artigo mostrando exatamente isso, que os meses de junho, julho e agosto de 2023 superaram as temperaturas mais altas até agora registradas, que eram de 2016, 2015 e 2016, que são os 2 anos do último El Niño, antes do atual. E está vendo claramente uma aceleração, né? Uma aceleração do aquecimento, da taxa do aquecimento. Normalmente eles medem isso por década, né? Então, se você pegar de 1970 a 2015, o aquecimento se dava a uma taxa de 0,18 graus Celsius por década. Entre o El Niño de 98 e o El Niño de 2015 e 2016, houve um aumento da temperatura, a taxa de 0,24 graus Celsius por década. Passamos de 18 para 24. E as perspectivas agora são de que nós vamos ter um aquecimento, uma taxa de aquecimento por década de 0,27 a 0,36. Então, vocês podem imaginar isso globalmente falando. Tem continentes que estão aquecendo mais rapidamente, continentes que estão aquecendo menos rapidamente. Mas, globalmente falando, na média, nós estamos a esses níveis absolutamente astronômicos de aquecimento, né? E o que o IPCC admitiu agora no último relatório dele, 2021, foi que, e eu acho que isso é uma primeira vez em que o IPCC admite um erro, digamos assim, de avaliação, era de que os impactos do aquecimento nos níveis atuais foram subestimados. Ou seja, aquilo que eles entendiam como impactos que fossem associados a um certo nível de aquecimento, essa associação estava subestimando os impactos. E, de fato, os impactos que nós estamos vendo hoje, nos anos 2022, desde 2020, 2021, 22, 23, mesmo com o Laninha, que durou 3 anos até 2022, são impactos muito maiores, e eram impactos que eram previstos para níveis mais altos de aquecimento. Então, essa relação aquecimento-impacto hoje é uma relação que tem que ser reavaliada, porque nós estamos já tendo impactos que são absolutamente distópicos, alguma coisa que nos mostra um mundo que está realmente em estado de crise profunda, né? E é importante a gente dizer o seguinte, né, que o primeiro trabalho mostrando que usar combustíveis fósseis iria trazer o aquecimento global, gente, é de 1900. Nós estamos falando de mais de um século, em que a ciência está avisando que
os compostos que têm a capacidade de absorver energia na forma de calor, que são emitidos quando a gente gera energia a partir da queima do carvão, do petróleo e do gás metano fóssil, o vulgo gás natural, vai encher desses compostos da atmosfera, vai segurar mais calor aqui, vai esquentar o planeta. Nós estamos falando isso há mais de um século, né? E vem toda essa onda de fake news por trás, por quê? Porque quem está ganhando dinheiro hoje, quem manda no mundo hoje, né, quem detém as fontes de energia, não quer que isso mude. Por que a COP vai ser em Dubai? Né? Sabe, eles vão dominando para fazer com que todas as nossas iniciativas virem blá, blá, blá e nada mude. Gente, eu mandei para o Mauro agora, vocês me viram fazendo, eu não estava conversando com outro, eu estava mandando minha apresentação para o Mauro. Tem uma figura lá que mostra, em escala temporal, como que está sendo as emissões de gás de efeito estufa pelas emissões de combustíveis fósseis. Só aumenta. Nós sabemos disso há quanto tempo? E só aumenta. O IPCC, desde 2007, diz que já tínhamos, acho que naquela época era 97%, ou já era 99%, Luiz, não sei se você se lembrar. Me ajuda. O quê? 97, 99 o quê? De que eram as atividades humanas que estavam promovendo as mudanças climáticas. Nós já estamos lá nos 99% há muito tempo. Eles falavam então, 95 ou 99. Não mudamos nada, estamos caminhando para o colapso. A humanidade está caminhando para a extinção. E nós não fazemos nada. Os donos do dinheiro, os donos do poder estão aí garantindo os seus lucros, o seu poder e fazendo as suas pressões lá no Congresso, com o governo, lá na ONU, na COP, para que nada mude e eles continuem os donos do mundo. E quem tem muito dinheiro está aí construindo seus bunkers, naves espaciais para quem sabe ir morar no outro canto quando o planeta Terra não tiver mais condição de vida. Nós vamos passivamente aceitar isso? Gente, sabe aquela sexta-feira do clima que na Europa os jovens iam para a rua dizer que eles tinham direito a ter um futuro? Isso é legítimo, isso é verdadeiro, nós estamos falando do direito à vida e nós temos que colocar isso na pauta no Brasil também. O Brasil tem a maior proteção contra as mudanças climáticas do planeta, que é a Amazônia. E nós estamos destruindo a Amazônia. Nós não, quem? Os donos do dinheiro, pecuaristas, madeireiros, sojeiros, né? É quem está lá destruindo a Amazônia. Com tudo isso, o tal do Amacro, que é uma junção do sul do Amazonas com o Acre, com Rondônia, estão lá acabando com a Amazônia numa velocidade chocante. Vocês precisam ver, há uma semana atrás, o mapa de fogo. Fechou aeroportos lá, porque era tantos focos de queimada nessa região que não tinha como o aeroporto ficar funcionando. As imagens de satélite não dava para ver, era pura fumaça. Então, assim, pessoal, hello, nós temos que chamar, sabe, algum organismo popular, um evento onde todos os setores da sociedade vão discutir o que nós vamos fazer. Não dá para continuar só com quem tem o poder na mão, sabe? Eles estão lá no Congresso votando de não precisar de licença ambiental, gente. Esse Congresso não representa o povo brasileiro, simples assim. A conversa com a Tássia, né, mostra super isso. Quer dizer, as pessoas votam em quem não os representa, votam em pessoal do agronegócio, votam, sabe? A gente tem que começar a ter campanha, vote em quem te representa. Sabe? Quem é você?
ser uma mulher negra, vote uma mulher negra. Você é um operário de tal setor, vote no operário de tal setor. O Congresso tem que representar o povo brasileiro, porque nós estamos indo, gente, para um colapso. Por quê? Porque quem tem o poder não tem interesse que a gente faça alguma coisa. Desculpa o discurso, pouco científico, mas no final das contas, gente, eu sou uma cientista da área das mudanças climáticas assistindo a gente caminhar para o colapso passivamente. Quem detém o poder não muda nada ou até acelera, porque isso que nós estamos vendo acontecer no Brasil é uma aceleração das mudanças climáticas. A destruição da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal, da Mata Atlântica, dos Pampas. Gente, ela é promovida por esse setor que acha que o Brasil tem que virar a fazenda do planeta. Isso é um projeto de colapso do Brasil. Não dá para a gente ficar sentada assistindo. Luciana, estava aqui operando aqui. Já tenho aquela apresentação tua, se você quiser que mostre alguma coisa, você avisa, e tem também o link que você mandou. Uma pergunta antes de voltar para a Luciana, para você, Luiz. Isso que nós estamos vendo agora, tudo bem, o El Niño está aí. Até quando tem El Niño, primeiro? Segundo, nós estamos na última semana do inverno e na primeira da primavera. O que vai ser quando chegar o verão? O que nos espera aqui no Brasil? Então, as experiências mais recentes, o El Niño dura 2 anos. Foi 98, 99, 2015, 2016, será 2023, começa agora em junho, 2023, 2024, e o que é muito claro em relação a isso é que, em geral, isso tem sido mostrado de forma muito clara, o segundo ano de El Niño é pior do que o primeiro. E, portanto, você tem claramente uma perspectiva de 2024. Veja, este trabalho que o James Hansen escreveu agora, ele tem um webpage dele lá, uma espécie de um blog dele, e agora, dia 14 de setembro, uma semana atrás exatamente, ele publicou nesse. Depois, se vocês quiserem, eu mando o link, que é super legal, quem puder ler em inglês, que é realmente uma coisa muito, muito legal. Ele faz todo mês isso. E o que ele mostra é o seguinte, a hipótese dele é de que junho de 2023 a maio de 2024, portanto, os próximos 12 meses, serão os primeiros 12 meses em que é já altamente provável que nós tenhamos um aumento da temperatura na média global e na média anual, um aquecimento global de 1,5 graus Celsius. Aquele limiar fatídico, né, que exatamente todas as tentativas, como disse a Luciana, tentativas mais ou menos da boca para fora, porque nada de fato se fez, de conter o aquecimento em menos de 2 graus Celsius, fazendo esforços para que ele chegue a 1,5 graus Celsius. Isso se falava ao longo do século. Nós estamos chegando possivelmente já nos próximos 12 meses, de junho de 2023 a maio de 2024, a chegar pela primeira vez na média global anual, não porque na média mensal nós já passamos já isso, globalmente falando, 11 vezes, desde dezembro de 2015, 11 vezes na média mensal. Na média anual será a primeira vez em que nós vamos passar isso, possivelmente, né? Isso é uma hipótese ainda do James Hansen, mas se não for agora, de junho de 2023 a maio de 2024, vai ser de maio de 2024 a abril de 2025, porque é iminente isso, e nós sabemos o que significa hoje. O IPCC mostrou isso muito claramente, e não só o IPCC, a comunidade científica de forma geral mostrou quais são os impactos que estão previstos quando o planeta ultrapassar uma média anual global de 1,5 graus Celsius. Gente, é escada abaixo. É escada abaixo. Então, a gente sabe que aquilo que a Luciana está fazendo, que eu acho que ela tem essa indignação, essa ênfase, essa veemência, que eu acho que é fundamental que a gente tem, é o seguinte: existe um gap, existe um intervalo enorme entre aquilo que nós sabemos que está acontecendo e como as pessoas estão operando a vida delas. Você vai na universidade, as pessoas estão falando das coisas, estão fazendo projetos para o futuro, como se elas estivessem em pleno Holoceno, como se estivessem em 1850, entendeu? E elas estão em 2023, e você tem vendo acontecer, a coisa acontecer. Estamos vendo acontecer, então nós estamos sabendo o que vai acontecer. Entendeu? Então, uma coisa que é muito importante que a gente entenda é o seguinte: desde 1975, quando um fulano lá chamado Wallace Broker, um cientista dos climas, fez uma previsão com um modelinho que era simples, pacas, era um modelinho de computador, assim, que era mais simples do que qualquer celular aqui da gente.
E ele acertou na mosca, porque ele pegou a variável mais importante, que era a questão do CO2 na atmosfera. Ele nem falava em metano naquela época, pode imaginar. Falava só em CO2. E ele acertou praticamente na mosca, na asa da mosca, não na cabeça da mosca, para 2010. Tá? Para 2010. Quer dizer, de 1975 para 2010 o cara acertou. Tá certo? Ele dizia que haveria um aquecimento médio global de 1 grau Celsius em 2010. E foi em 2015 que aconteceu. Pô, lá isso em 1975. Tá certo? Então, não é dizer que os modelos são imperfeitos. Claro que eles são imperfeitos, mas eles acertam. Porque eles pegam as variáveis, aquelas que são mais significativas. Então, acertam. Estão acertando. Então, quando o modelo fala que vai acontecer uma coisa, pode apostar que vai. Porque você tem um lastro de experiência anterior que está mostrando que os modelos anteriores estavam mais ou menos certos. Mais certos do que menos certos. Né? Então, é isso que eu acho que a gente tem, quando a gente fala vai acontecer, não é que eu tenho bola de cristal, não é que eu sou iluminado, é porque a ciência está dizendo isso de uma maneira muito simples, muito clara, para todo mundo entender, pô. E eu não sou cientista, e eu sou capaz de entender aquele negócio lá, entendeu? Não é que precisa uma equação de não sei o quê, não é, como eles falam, né? Como é que é? Rocket science, né? Ciência de foguete. Não é ciência de foguete, não, é uma ciência que qualquer pessoa minimamente preparada pode entender, entendeu? Então é isso aí, gente, quer dizer, está na cara e a gente não está tendo uma reação social no nível da emergência nossa. Economistas ficam falando em crescimento do PIB, o Haddad agora fica falando que temos que explorar o petróleo na margem equatorial tomando cuidado. É uma frase completamente absurda, tá certo? Porque uma frase só tem sentido se o contrário dela também tiver sentido. Então imagine que se ele falasse assim, vamos explorar o petróleo na margem equatorial sem tomar cuidado. Quer dizer, essa frase, a frase que ele disse não tem sentido nenhum, porque a oposição dela também não tem sentido, entende? Então, é como se falasse assim, sei lá, vamos andar, mas não vamos cair, tá? Vamos tomar cuidado para não cair. Me vem uma figura na cabeça, a história do soltar o peido sem fazer barulho. Quer dizer, mas saiu! Sabe, você está usando petróleo, você está jogando CO2 da atmosfera, não tem essa, não existe. Sabe, o que ele está falando do cuidado? Está falando do cuidado por causa da região, mas e aí? E os gases de efeito estufa que estão promovendo o colapso? Vão ser emitidos. Gente, petróleo tem que ser abandonado. Cadê a história da Petrobras virar uma empresa de energia limpa? Cadê? Vai pegar dinheiro para fazer pesquisa lá na Foz do Amazonas? Pega esse dinheiro e vai pesquisar fontes limpas de energia. Nós estamos nadando em dinheiro? Não estamos. Então, como é que se faz a opção de investir em petróleo e não investir em energia limpa? É chocante, sabe? É chocante. Desculpa, Luiz, eu queria complementar. Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Ana, quer entrar na conversa? Não, eu fiquei pensando justamente nesse artigo do Haddad que saiu na Financial Times aí também, né? Um pouco fora da realidade nesse sentido, da economia verde. E eu vi essa questão da margem equatorial, da exploração da margem equatorial. Agora, o que a gente fica pensando, o que me assustou do que o Luiz falou, é que a ciência ela não previu, ou seja, ela subestimou, pelo que eu entendi, né? Ela subestimou os efeitos de determinadas mudanças que já eram previsíveis. Então, o que dá medo é isso. O que mais nós podemos estar subestimando? E que nível de investimento deve ser feito para investigação e para você ter uma previsão mais apurada. E a outra questão, perguntar para vocês, para onde deve ir o dinheiro? Acho que a Luciana já falou isso um pouco, transformar a Petrobras uma empresa de energia limpa. Para onde deve ir o dinheiro agora? E para onde o governo e os governos devem mandar o dinheiro? Para mais investigação, para você ter mais robustez na sua previsão, ou já para medidas mitigatórias, medidas de mitigação do que está vindo pela frente? Então, a gente que é leigo na área só fica e pensa em políticas públicas, a gente fica pensando o que deve ser feito. E só para fechar, COP30. O Lula falou muito na COP27 lá no Egito de que não dava mais para a COP ser um papel em cima de outro, uma pilha de papel em cima de outro, que tinha que ter efetividade.
O Brasil realmente vai conseguir dar efetividade? Sediando a COP, vai incidir nessa efetividade? Vocês têm esperança nisso? Eu queria complementar algo que o Luiz disse a respeito dos modelos, né? Gente, os modelos, eles estão super certos. O problema é que tem um monte de efeitos assim, que um vai somando no outro. Então, por exemplo, você desmata a Amazônia, e eu aprendi isso pela Amazônia. Você desmata a Amazônia e aí o modelo só considera o tanto de CO2 que está deixando de ser absorvido por aquela floresta que foi retirada e acrescenta na atmosfera aquela floresta que estava lá com o carboninho estocado nas árvores e passou para a atmosfera, né? A maior parte vai virar móvel, casa, e a outra parte o pessoal queima e decompõe, e isso vai para a atmosfera. Mas não está no modelo que essa floresta que deixou de existir, deixou de fazer parte da formação da chuva e, com isso, resfriar a temperatura. Então, o modelo erra em botar as mudanças catastróficas lá na frente. Então, gente, traduzindo, aquelas previsões catastróficas estão chegando muito antes do que os modelos dizem. Os modelos não estão errando em relação às mudanças que tem para vir. Estão botando elas mais no futuro, porque tem um monte de coisa que uma mudança alimenta a outra, que alimenta a outra. Pensa no dominózinho. Sabe? Um dominó faz o outro cair, que faz o outro cair, que faz o outro cair, e é tudo sobreposição negativa, e as coisas estão chegando antes. Vou dar um exemplo desse El Niño. Não me lembro quantos meses atrás o Carlos Nobre falou para mim, Luciana, a previsão é de um super El Niño começar em dezembro. E aí eu fui ver as previsões, os modelos, falei, gente do céu, nossa, né? E aí nós estamos produzindo um documento para a próxima COP do painel brasileiro da Amazônia, e eu estou liderando um deles, e aí uma pessoa que estava revisando, e eu coloquei lá do Super El Niño, que tem que preparar a Amazônia para esse Super El Niño, né? A gente tem que ter... Para dezembro. Então, veja bem, era para dezembro. Era para dezembro. Que mês nós estamos? Setembro. O mês passado já começou o aumento da temperatura do El Niño, e esse colega escreveu lá que era especulação. Na revisão do texto, ele botou que o Super El Niño 2023-2024 era especulação. A modelagem dizia que ia começar em dezembro e que o pesadelo é o ano que vem. Gente, começou agosto, já estamos vivendo esse El Niño, junho... Mauro, a gente vê claramente depois naquela figura se é o junho ou se é o julho, que foi o recorde planetário de temperaturas altas, né? E, gente, isso vai ser cada vez pior, o ano que vem vai ser pior. E aí, o que nós vamos fazer? Nós temos que começar a conversar, e essa é uma coisa que eu queria fazer com o Luiz. Que tal a gente começar uma série de reuniões, de lives, colocando coisas que as pessoas podem fazer para ajudar? Tipo, gente, árvore resfria a temperatura. Quantas árvores você consegue plantar na tua casa, na tua rua, no teu bairro? Olha só, ontem eu recebi uma mensagem maravilhosa, eu pedi licença para ela, se eu podia citar ela, a Dina Ramos, me assistiu numa live e conseguiu meu telefone e me escreveu contando. Ela é de Perdizes, eles têm lá uma associação dos amigos, né, do bairro, e estão lá fazendo um levantamento aonde que podem plantar árvores no bairro. É isso que nós... Gente, esse é um enfrentamento que a gente pode fazer. Outra coisa, pintar casas e telhados de branco, porque isso reduz a absorção do calor, né? Então,
Rebeca, esse é um projeto que dá para fazer em comunidades, né? O pessoal pintar até o telhado. Gente, cal é uma maravilha, ainda é bactericida. Pintar tudo de cal, né? E isso vai reduzir a temperatura. Quando chega uma frente fria, se a superfície está menos quente, ali ela cai menos. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente pode pensar, Luiz, em tipo assim, começar a conversar quais são as ações necessárias que a gente tem que começar a fazer já. Vamos reduzir essa onda de comer carne, pelo amor de Deus. Reduza o tanto que você come carne bovina, né? O frango representa menos desmatamento, Luciana, o peixe menos ainda. queria chamar a Rebeca para entrar nessa conversa aqui. Chega mais, Rebeca. Vou chegar, porque justamente o que eu quero comentar é um pouco disso que a Luciana e o Luiz também já trouxeram, de trazer esse assunto para a população de massa. E o meu comentário aqui vai muito no sentido do comentário da contribuição sindical que eu falei mais cedo, que é o que passa nas matérias, nos veículos de massa, que é o que a minha população, os meus iguais assistem. Porque uma hora dessa, a minha galera não está aqui acompanhando a gente nessa live, está trabalhando, ou está a caminho do trabalho, ou está vendo a separação da Luísa Sonza na Ana Maria Braga. Não está discutindo esses assuntos, entendeu? E aí eu tenho observado muito que tem passado nesses veículos, que a galera assiste SBT, Globo, né, Record, e o que tem se dito sobre o clima, que eu tenho observado nessas últimas semanas, é dicas de como aproveitar esse calor, né? Passeios que você pode fazer nesse calorão para aproveitar, e aí mostram, né, as piscinas, os clubes, as praias, e ninguém está discutindo que o real motivo desse calorão todo que a gente está enfrentando é a crise climática. Então, esse papel aqui é muito fundamental por conta disso, né? As matérias dos veículos de massa precisam falar qual é o real motivo. Né? As pessoas não estão acompanhando essas discussões que são mais profundas, né? Ou porque não tem tempo, ou porque não tem uma TV por assinatura, ou porque não estão, né, recebendo esse conteúdo nas redes sociais. E aí eu vou fazendo esse trabalho de formiguinha, que é falando no WhatsApp, mandando para todo mundo o link das nossas lives, para as pessoas saberem que não é ai, alegria, ai, que delícia o verão. Gente, não é. Entendeu? Então, é isso. Esse papel aqui que a gente faz, Luciana, é muito fundamental. Mas eu também queria ressaltar como é cansativo esse papel dos veículos de comunicação de periferia independente, ficar pegando esses recortes e distribuindo, sabe? A gente precisa criar realmente uma manifestação coletiva nesse sentido, né? E a mesma coisa que eu falei lá do sindicato, a galera está entendendo que vai tirar do bolso um recurso. Entendeu? Ninguém está discutindo ali a profundidade do assunto, assim como é nessa questão. Eu queria colocar uma questão para você, Luiz, que é assim: os homens prudentes, os homens responsáveis, os homens que andam de terno e gravata, os homens que têm grandes empresas, que estão à frente dos governos, olham para você, para a Luciana, para nós e falam: tolos, tolas. Vocês querem... O que nós vamos fazer? Vamos parar de explorar petróleo? O que vai acontecer com o planeta? O planeta vai... Vocês querem parar o planeta? Vocês querem parar a economia? Vocês querem parar tudo? Né? E essa conversa desses homens prudentes, desses homens responsáveis, atravessa a direita e a esquerda, né? Tá cheio de gente na esquerda dizendo: não, vocês são malucos, como é que não vai explorar? Então vamos deixar para os Estados Unidos? Não, a Guiana pode explorar e nós não vamos explorar. Não, umas conversas realmente muito interessantes desses homens responsáveis, em geral brancos e ricos. Então, minha pergunta para você, muito concretamente, é o seguinte: o que os ambientalistas têm a ofertar como alternativa concreta, por exemplo, a explorar o petróleo lá na Foz do Amazonas, ou a uma redução dramática da exploração do petróleo? Qual é a oferta que vocês têm de fontes de energia para a humanidade e como é que vocês encaram essa questão concreta? O que faz agora? Tá fechado o microfone, tá fechado. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Eu acho que tem duas grandes questões. Uma é essa e outra aquela que a Rebeca estava falando, que é a questão da comunicação. Porque a questão que você está colocando, que é a questão da alternativa, as pessoas estão iludidas com o fato
de que, ao abandonar o petróleo, o gás e o carvão, os combustíveis fósseis, elas vão ter o mesmo nível de consumo energético que as fontes alternativas podem oferecer. Elas não vão ter. Então, é como você vai no médico, você está com uma úlcera no estômago completamente supurada, e o médico fala assim, você não pode beber mais álcool. E o cara fala assim, mas então o que eu posso fazer? Certo? Que alternativa você pode me dar? Não, cara, você está ferrado. Você não entendeu ainda o tamanho da encrenca. Você está ferrado. E para que você não se ferre mais ainda, você vai ter que tomar agora atitudes que são atitudes muito mais restritivas. Você vai ter que abandonar as suas expectativas de aumento de consumo. Para quem que eu estou falando isso? Para os 30% mais ricos. Porque para os 70% mais pobres, esses caras eles consomem tão pouco, eles têm um nível de impacto tão baixo, que se eles dobrarem esse nível de impacto, é completamente irrelevante. A questão são os 30% mais ricos. E esses caras, como dizia a Luciana, estão em cima da rapadura, tá certo? Eles não querem sair, eles não querem. Então, o que eles falam? Eles, em primeiro lugar, falam deles como se eles estivessem falando em nome da humanidade. Não, não é fato. Em segundo lugar, esses caras estão achando que se eles entrarem com essa conversinha de que, então, o que você quer de oposição, eu sei muito claramente o que eu quero como oposição. Eu quero diminuir o impacto antrópico sobre o sistema Terra. Tudo aquilo que for no sentido de diminuir esse impacto antrópico é bom. Tudo aquilo que for no sentido de não diminuir, ou pior ainda, aumentar, é ruim. É simples, 2 mais 2 é igual a 4. Então, o que aumenta o impacto? Aumenta o impacto você criar estradas rodoviárias, aumenta o impacto você fazer carro, aumenta o impacto você aumentar o PIB? Sim. Embora você pode até aumentar certos setores do PIB e isso diminua o impacto. Então, também o PIB, que é um índice completamente idiota, completamente imbecil, ele pode também ser um índice mostrando que não, você investiu um monte de dinheiro para fazer uma rede ferroviária, você aumentou a qualidade de vida das pessoas, eu posso dizer claramente isso porque eu ainda dou aula na Unicamp, ou em Campinas, na Ilon, Escola de Ciência lá do CNPq, e eu vou com o meu carro, porque se eu não for com o carro, eu demoro 4 horas para chegar na Unicamp. Entendeu? Então, se eu tivesse uma linha de trem, a minha vida seria muito melhor. E eu vou dizer uma coisa para vocês que eu já disse talvez para muita gente. Quando eu entrei como aluno na Unicamp em 1972, eu morava em São Paulo, porque me diziam que ia ter uma linha de trem-bala, São Paulo-Campinas, e eu me aposentei como professor na Unicamp e não tem essa droga desse trem-bala, entendeu? Então, vai aumentar o PIB se você fizer uma rede ferroviária? Vai. Tá? Mas não significa... O que importa é o seguinte, é diminuir a nossa interferência danosa no sistema Terra. Portanto, não se trata de falar assim, você tem essa vantagem, eu tenho uma outra vantagem. Não, eu só estou trazendo para vocês, como o Winston Churchill falava, sangue, suor e lágrimas, porque a situação agora é ruim. Não adianta a gente achar que você está num supermercado, eu quero comprar nessa seção aqui esse produto, não, eu vou comprar naquele produto. Não é disso que está se falando. Está se falando de uma situação de emergência, de crise e de colapso. E, portanto, nessa situação, não se trata de escolher entre duas vantagens, se trata de sobreviver. E é isso que um economista tem que pôr na cabecinha dele. Tá certo? Não se trata agora de falar, quais são as vantagens comparativas. Não, se trata do seguinte, o que a gente pode fazer para não morrer? É ruim, né, esse discurso, não elege ninguém, mas, lamentavelmente, é isso que a gente tem que dizer. Posso dar um exemplo concreto do que o Luiz está falando? Por exemplo, você vai construir uma casa. Quais são os materiais que você vai escolher? O pessoal põe tijolo de cimento. Gente, cimento, em primeiro lugar, é o quarto maior emissor de gás de efeito estufa mundial. Em segundo lugar, aquela porcaria esquenta pra caramba. Então, você coloca tijolo de cimento na parede, aí você reboca por cima e você põe telha de cimento no telhado, porque ela é mais barata. Desculpa. Ela é mais barata do que a telha de cerâmica. Então, só que aí essa casa é uma casa que vai absorver muito calor, vai ficar muito quente. Aí o que você faz? Liga o ar-condicionado. Eu estou falando daqueles 30% que o Luiz falou, né? Se a gente pensasse em termos de ter uma casa fresca no verão,
quentinha no inverno, sem consumir energia, a gente estaria falando de algo que se sabia há séculos atrás, que as paredes feitas de terra, e aí tem várias, pau a pique, taipa de pilão, tijolo ecológico, tem um monte, mas é basicamente o tijolo feito de terra e só um pouquinho de cimento, tijolo ecológico, por exemplo. O pau a pique é uma mistura de barro com um pouco de grama de não sei o quê, põe um pouquinho de cal, não sei o quê, e bambu e tal. Essa é uma casa que economiza energia, porque ela é fresca no verão e ela é quentinha no inverno. Então, existe maneira da gente viver causando menos impacto nesse planeta. Então, nós temos que falar de uma arquitetura voltada para o meio ambiente, para as mudanças climáticas, para consumir menos energia. Precisamos falar de uma casa que capta a água da chuva. Precisamos falar de um uso dos recursos naturais que não desperdiça tanto, de que aquele teu lixo orgânico é algo que é o adubo da tua horta, não põe no lixo, porque vai sobrecarregar os lixões. Tem tanta coisa que a gente pode mudar na nossa vida, né? Olha, essa é a figura que eu tinha comentado para dizer o seguinte, ela começou em 1990 e está aqui o 2022. Essas são as emissões globais de combustíveis fósseis. Com tudo que nós sabemos, quantas COPs já tivemos, né? A 30 vai ser no Brasil. E por que dizemos que lá é só blá, blá, blá? Porque, olha só, apesar de todas as iniciativas, as emissões só aumentam. Ai, Luciana, teve aqui uma redução. Foi a Covid, gente, quando todo mundo ficou em casa. O que aconteceu quando acabou a Covid? Voltou lá para cima. E olha só como entre 2021 e 2022 cresceu mais ainda. Pessoal, como é que pode? Nós estamos sabendo do colapso e a gente só está aumentando o uso dos combustíveis fósseis. E o Brasil está nessa história, sabe? Falar em explorar mais petróleo, fazer leilão de postos do pré-sal, sabe? O tempo inteiro o Brasil com uma mão está falando em proteger a Amazônia, hoje, nesse governo, mas com a outra, está aí do mesmo jeito, sabe? O principal problema do planeta é carvão, petróleo e gás natural. Quantas termoelétricas de gás metano fóssil, tal do gás natural, estão sendo construídas nesse momento, com dinheiro público, com empréstimo de BNDES? Sabe, aqui na minha região, no Vale do Paraíba, a gente está na maior luta, ambientalistas, cientistas. Conseguimos em São José que não venha para cá, está indo para Caçapava, que é grudado. Sabe? E aí, sabe qual é o plano? Porque precisa de água para resfriar lá. É pegar a água do subsolo, gente. Sabe? Exploração de água do subsolo. Olha... Como não se exaltar? Como ficar neutra e plácida? O pessoal acha que cientista tem que ser neutro e plácido para ser mais confiável. Como você saber o que isso significa e não se emocionar? Gente, isso é um suicídio coletivo. As pessoas estão achando que é só os filhos e netos que vão morrer. Olha, Ana Gondim agora, sabe? Ana Gondim traz exatamente essa argumentação que o Haddad, o governo Lula, a direita, a esquerda, todo mundo faz. Mas, gente, ainda precisamos do petróleo para fazer a transição energética. Precisamos. É verdadeiro mesmo? Você não pode botar uma placa solar na tua casa? Por que o BNDES não está fazendo um enorme programa de acesso à energia solar, sabe? Financiando a juro baixíssimo a instalação de placas solares nas casas, né? Por que a Petrobras não está pesquisando placas solares de materiais menos nocivos aí, que a extração não é tão problemática, materiais alternativos
É aí que tem que estar a pesquisa, sabe? Pequenos sistemas eólicos que você pode pôr na tua casa, sabe? Na tua fazenda, não aquelas pás gigantes que fazem um barulho gigante, mas assim, a gente sempre pensa em alternativas gigantescas e que causam impacto, porque são gigantescas. Mas se a gente tiver pequenos projetos diversos de geração de energia, aliado a reduzir consumo de energia, a gente resolve essa história. Então, eu acho que eu queria só falar um ponto. Essa questão da transição energética, que a Ana está dizendo, veja, nós estamos consumindo hoje algo em torno de 100 milhões de barris de petróleo por dia, hoje. No dia 21 de setembro de 2023, nós vamos queimar ou usar de uma forma ou de outra 100 milhões de barris de petróleo. Significa 15 bilhões de toneladas de petróleo. Agora, me contar a história de que isso é necessário para uma transição energética, se isso é necessário, por que não aconteceu até agora? Não é? Nós estamos falando disso aí desde quando? E até agora não houve transição energética nenhuma. Pelo contrário, só houve aumento do consumo de petróleo, de gás e de carvão. O carvão diminuiu um pouquinho lá depois de 2013 até 2017, depois voltou a subir de novo. Então, na verdade, o que está atrás dessa questão é o seguinte, é uma voracidade incontida de consumo energético. E aí eles usam qualquer álibi. Ah, não, vamos usar petróleo porque precisa para a transição. Ah, vamos usar petróleo para diminuir a fome no planeta. Vamos usar petróleo quando é o contrário, gente. O uso de petróleo agora só vai fazer aumentar a fome. Porque vai aumentar a temperatura do planeta e vai distribuir, e vai diminuir a produtividade agrícola. E vai criar zonas de desertificação. Duas sugestões feitas aqui. Mudar esse paradigma é fundamental, entende? Eu queria só falar uma outra coisinha também, que é aquilo que a Rebeca falou, viu, Mauro? Que é a questão da comunicação, que eu acho que por isso que a gente está aqui tentando, se esgoelando aqui as coisas, mas porque a gente tem que resolver esse nó, o nó da comunicação. Porque se a gente não resolver esse nó da comunicação, a gente vai ficar falando para a gente mesmo. Então, isso que a Rebeca falou para mim sabe, o pote de ouro lá no final do arco-íris, todo mundo sai correndo atrás, porque a gente tem que resolver esse problema da comunicação. Vocês estão fazendo o trabalho de vocês, exatamente o que vocês estão fazendo. Mas a gente tem que magnificar isso, multiplicar isso em ordens de grandeza maiores. A Ana diz assim, eu sou engenheira química, meu doutorado em biocombustíveis para querosene da aviação, e ela diz que precisa, sim, do petróleo. E aqui alguém propôs um debate. Está falando de trazer pessoal do governo. Não, acho que não tem problema nenhum. Acho que a própria Ana, vamos sentar e fazer o debate, numa boa. Acho que é uma questão fundamental. Fazer esse diálogo, inclusive, trazer alguém do governo que defenda a exploração e depois a produção do petróleo na Foz do Amazonas para conversar, para dialogar, trazer essa perspectiva da Ana aqui, que é sobre uma questão que, inclusive, a Ana coloca aqui, e tem sido um tema recorrente do Senagat, né? Quer dizer, que a pecuária e toda a decorrência da pecuária é um dos grandes causadores do desastre ecológico do país. Mas vamos fazer esse debate, sim. Vamos fazer. Nós precisamos encerrar. Nosso tempo já está... Só uma correção, Mauro. A principal emissão é o desmatamento. Tá? É que a maneira de divulgação do inventário é a emissão líquida, não a bruta que vem do desmatamento. O que quer dizer? Eles consideram que todas as áreas oficialmente protegidas estão absorvendo carbono e aí eles descontam das emissões. Isso é uma suposição, gente. Infelizmente, essa suposição de absorção é muito maior do que é real, ela não existe, então vai nas emissões brutas. E você vai ver, mais de 40% das emissões brasileiras vêm do desmatamento. Né? Em segundo lugar, é a agricultura, onde a grandíssima maioria é pecuária, tá? Em termos de emissões. Só essa correção. Mauro, tinha aquela figura de temperatura do fim do mundo, que é a realidade, né?
que as pessoas poderiam aprender como mexer com aquilo, sabe, do Climate Reanalysis. Luiz, desculpa, você ia falar algo? Não ia falar nada, não. Ia só... Eu estou vendo que o Mauro está precisando fechar o programa, você ia querer agradecer. Nós vamos mudar de assunto agora, mas por mim, gente, a gente ia embora até 10h30. Realmente é fundamental. A Rebeca trouxe esse tema, vocês ecoaram. A questão da comunicação é chave. Então, quanto mais falar, precisamos falar muito. Rebeca, e vamos discutir com a Ana, sim. Vamos discutir com a Ana. Estou achando ótimo. Acho que dá para fazer uma discussão uma boa, né? É uma boa. Acho que essa diferentes perspectivas, que inclusive é isso, né? De repente, será que as diferenças de perspectiva são tão grandes assim ou não? Vamos trazer, vou combinar com a Ana. Ana, me escreve, maurolopes1612@gmail.com. Rebeca. Isso aí, sugiro trazer também a galera dos catadores de recicláveis, viu? Que o povo aí na avenida falta atropelar, mas eles têm um papel fundamental que faz aquilo que a gente não faz na preservação do meio ambiente. Deixa eu ler aqui correndo, então, os superchats que tem para a gente encerrar. A Márcia Cruz, ela diz, não se trata de salvar o planeta, mas sim salvar nosso habitat. O planeta seguirá em qualquer condição climática ou atmosférica, com ou sem humanos. Exatamente. E esse perfil aqui da Ideia A Chama diz, é preciso também anotar a falácia do carro elétrico, que igualmente devasta o meio ambiente para alimentar as baterias. Vale também lembrar o livro do Loyola, ele diz. Ok. Aí, legal, galera. gente. Muitíssimo obrigado. Só mostrar essa reivindicação aqui, essa da professora Luciana Gatti. Ela queria que a gente mostrasse isto aqui. Que fala, e que as pessoas possam usar isto no seu cotidiano. O que é isto, Luciana? Ô, Mauro, você não consegue deixar ele menor para a pessoa ver tudo? Claro. Olha, Você mandou, eu faço. Isso. Tá vendo? Olha, essa é uma página, Climate Reanalyzer. Mauro, coloca o link para o pessoal do chat poder Já tô acessar. pondo, mestra. Gente, vocês estão vendo essa linha contínua preta? Isso é a temperatura do ar do planeta inteiro. Isso é a média de temperatura. Dá para ver que o máximo foi lá, foi inicinho de julho. Tá vendo aquele ponto? Se você colocar o cursor lá naquele ponto, o gráfico que está embaixo mostra aí. Se você clicar aí, Mauro... 5 de julho. Na verdade, um dia depois ficou 17h23, se não me engano. Aí, gente, não tô com Alzheimer, que ótimo. Bate aí que você vai ver. Aí, clica aí e a figura de baixo vai mostrar o mapa do mundo medindo a temperatura. Sabe, se você rolar para baixo, aí essa é a figura da temperatura no planeta inteiro neste dia. Dá uma olhada, a América Central, o sul dos Estados Unidos, a África, olha toda a Amazônia, gente, toda a Amazônia. Nós temos o Pantanal aí no meio, olha toda aquela parte ali da Ásia, tudo super quente, né? Se você clicar, Mauro, nesse daí, isso porque esse daqui, clica ali em Show T2 Anomaly Map, tá vendo? Anomalia, tá vendo? Não, em cima, não, perdão, fica lá, tá aí esse tá aqui, achei. Aí. Agora ele vai mostrar, a anomalia. O que é anomalia? É a diferença entre 30 anos de média para trás, menos aquilo que está acontecendo naquele dia. Então, você está vendo as diferenças. E aí você vê aonde que está esquentando muito acima da média. E aí você vê lá embaixo, na Antártida, você vê alguns países lá no sul. Gente, aonde está mais esquentando são nos polos. Por isso que está derretendo tanto o gelo. A gente fala em média global, mas é muito diverso como que está distribuído essas variações de temperatura. Se você for lá em cima, Mauro, e botar a temperatura do oceano... Agora você vê no Brasil o Rio Grande do Sul lá embaixo, né? Exato, gente. E a super seca. Tá aí, olha. Lembra que teve uma super seca no sul? É isso. Os modelos falam isso desde 2007, que o sul
do Brasil ia sofrer muito com eventos extremos Luciana, e seca. O que os governos estão fazendo? Plantando eucalipto e pinos para fazer dinheiro. É o oposto do que devia estar sendo feito. Luciana, só para as pessoas verem, então esse é um mapa interativo. Nós estamos aqui no dia 6 de julho. Deixa eu pegar aqui, ó, no dia... Está aqui um dia mais frio aqui, 15 de janeiro. Eu vou clicar em cima do... Olha como muda o mapa. Esse aqui é 15 de janeiro. Então, você vai acompanhando por esse mapa interativo essas zonas de frio e calor no planeta. Então, vale a pena, é um grande instrumento mesmo. Né? É muito útil. É muito legal. E, olha, aqui é, é a temperatura a 2 metros da superfície. Mauro, se você for lá em cima, você pode pegar a temperatura da superfície do oceano. Não, é que aqui você pode escolher que você quer a temperatura do oceano. E deixa eu ver aonde que está isso. É que não está aparecendo para a gente. Está no tipo de dado, sabe? Em Climate Data, está acima do que está aparecendo para a gente. Okay. Então, você escolhe Daily Sea Surface Temperature. Daily... perfeito. Isso. Então, aí... Agora... Você vai pegar agora a superfície. Dá uma olhada. Essa é a temperatura da superfície do oceano. Gente, se a gente matar o fitoplâncton, o oceano responde por uma grande parte da absorção do CO2 que está na atmosfera. É o fitoplâncton. Nós estamos esquentando o oceano. Reduzindo esse fitoplâncton, vai piorar mais ainda a situação. A natureza tem nos ajudado, não é tudo que a gente emite que fica na atmosfera. Uma parte as florestas absorvem, outra parte o fitoplâncton oceânico absorve. Só que como o clima está piorando, a natureza está perdendo a capacidade de compensar as emissões. Então, não dá para continuar fazendo esse discurso de que precisamos de petróleo, gente. Nosso problema é usar combustíveis fósseis. Nós temos que reduzir, moçada. A gente tem que estar botando dinheiro em como reduzir o uso de combustíveis fósseis. Sabe? Esse é o desafio da humanidade. A gente tem que estar investindo nas soluções. Né? Mauro, vai para baixo para mostrar... sabe o mapinha de baixo? Tá aqui. Só que aí, olha, aqui, ó, coloca a anomalia. Pronto. Então, tá aí o El Ninho. Vocês estão vendo essa mancha vermelha do Equador chegando? Isso. Deixa eu só botar aqui no dia. Pronto. Botei no dia aqui, pronto. Então, olha, vocês estão vendo, gente, essa mancha vermelha que sai do Equador no Pacífico, chegando assim na costa da América do Sul? Isso é o El Ninho. Esse aumento isso é a anomalia, quer dizer, é o quanto está mais alto da média dos últimos 30 anos. Está muito mais quente. Olha lá em cima, não é à toa que está derretendo tudo, né? E isso faz com que tenha uma super seca na Amazônia, no Cerrado, sabe? Aterrorizante esse mapa. Aterrorizante, gente. E assim, se preparem para eventos extremos, não é só aumento de temperatura. Aumentando a temperatura na superfície, tem aumento dos eventos extremos. Quem mora na costa fica de olho, quem mora perto de rio fica de olho nos boletins e vai para casa de amigos que não moram ou em terreno de muito aclive ou em rio, porque tem risco de vida. Isso é educação ambiental, a gente precisava ter isso com urgência. O que a gente pode fazer para minimizar nosso risco de vida? Perfeito. Nossa, que aula! Acho fundamental. Eu botei o link que a Luciana Gatti mostrou, esse mapa interativo. Professores, professoras, mostrem esse mapa na sala de aula. Vamos espalhar, acho que realmente vale a pena espalhar esse mapa para que as pessoas adquirem por si próprias a capacidade de olhar o que está acontecendo com o planeta, né?
Fundamental. Infelizmente, quem vai lá no Congresso falar com os nossos senadores, nossos deputados, são os falsos cientistas que vão lá a peso de ouro dar palestras. Fake, né? Infelizmente, a gente não tem como chegar em quem está tomando decisão e contar, gente, a emergência, né? Dá uma sensação de impotência. Você está assistindo a humanidade indo, sabe? A imagem que eu tinha do governo Bolsonaro era ele lá pilotando sádico o avião mirado no abismo. E todo mundo, que friozinho na barriga. Sabe? Aquilo que você falou, eu me sentia num hospício durante o governo Bolsonaro, morando num hospício. Assim, é difícil. Como não se exaltar? Como ser neutra? Gente, desculpa, acho que quem é neutro não vive aqui, não é possível, sabe? Não se solidariza com a humanidade. E nós estamos exterminando, não é só a humanidade, não, tá? Quem está morrendo primeiro são inúmeras espécies de seres vivos, animais. Nós estamos exterminando, sabe? Então, assim... Gente, obrigado. Vamos marcar, né? Amazônia. Nós precisamos de vocês aqui muito, muito, muito. Como a Rebeca falou e o Luiz ecoou, a batalha da comunicação é chave. Então, a presença de vocês aqui fundamental, Luiz e Luciana. De tirar o fôlego, né, Rebeca e Ana? Que tal a gente construir um programa de lives, não aqui, sabe? Assim, algum programa paralelo que fica aí... Quer ir lá no meu Instagram, Luciana? Soluções, Rebeca, trazendo pessoas da comunidade, sabe? E a gente conversar sobre isso, por exemplo, materiais para construir casa, que a casa fica mais fresca, sabe? Luiz, o que você acha da gente? Acho ótimo. Material? Acho ótimo. Tô dentro, total. Pronto, fechou. Muito bom. Vamos conversar. Vamos. Gente, e a Ana pode armar isso, a Rebeca arma isso com toda a mídia periférica e a Ana arma uma rede de mídias latino-americanas para fazer isso junto. Maravilha. Obrigado, gente. Obrigado. Foi excelente. Eu que agradeço. Tchau, gente. Até mais.